2018. Tentando imitar o Felipe Neto, mas foda-se. Eu imito quem eu quiser, porque o canal é meu. Porque se o canal não fosse meu, eu não imitava ninguém. Bom, o assunto que eu vou falar hoje é sobre futebol, sobre amistosos da seleção brasileira de futebol. Hoje temos aí um amistoso acho que mais importante da história do Brasil, que é o jogo contra a Alemanha, a reedição daquela semifinal do 7-1 do Mineirão em 2014, né? É uma seleção brasileira, se você for ver, diferente, né? E a seleção alemã também diferente. Eu não gosto quando o filho da mãe, na imprensa esportiva, fica falando, puta, isso é a vingança do 7-1, isso aí é uma revanche. Não é revanche porra nenhuma. Vamos parar com isso. Aquele 7-1 ficou pra história. Aquele time da Alemanha não é mais o mesmo. O time do Brasil não é mais o mesmo, né? Os contextos são diferentes, né? E esse é acho que é a terceira vez que Brasil e Alemanha disputa jogos. É a primeira vez que acontece um amistoso entre as equipes principais, mas é a terceira vez que acontece um confronto entre as duas seleções, isso em todas as categorias, né? Tivemos o ano passado no Sub-17, Brasil ganhou da Alemanha, e a final da Olimpíada no Rio de Janeiro. Lembra que o Brasil ganhou dos pênaltis da Alemanha, então já tivemos aí 2 vitórias para cima da Alemanha durante esse tempo aqui no futebol. E esse é um amistoso que foi até divulgado, inclusive, sabe que os vencedores do Cartola FC do ano passado, foram sorteados para assistir esse jogo lá na Alemanha? Os caras do pessoal do Cartola, os vencedores do Cartola, estão lá em Berlim, lá daquele jogo lá do Cartola FC, né, lá da Globo, que eu joguei uma vez, 2 vezes, depois desistir. Sabe que você perde um saco? É gostoso, é legal, acho legal aquele fantasy de futebol, mas é que você tem que ficar toda hora vendo, né, o seu time, se o seu time ganha. E às vezes também tem às vezes o seu time desmancha um jogador, você não quer saber mais daquele jogador. Parei. Aqui, reformulados, Brasil e Alemanha se enfrentam quase 4 anos depois. Espera aí, eu vou tentar acertar aqui. Quase 4 anos depois do trágico, vexatório 7-1 para a Alemanha na semifinal da Copa do Mundo no Mineirão. As seleções voltam a se enfrentar hoje no amistoso a partir das 3h30 da tarde. Time totalmente reformulado tenta vencer os campeões do mundo. Apenas o lateral Marcelo e o volante Fernandinho continuam no time titular. Na fatídica derrota, o volante Paulinho e o meia William enfrentaram no decorrer da partida, mas não conseguiram produzir muito lá no 7-1. Perdidos em campo. Engana-se que, no entanto, imagina que a Alemanha continua com a base que humilhou o Brasil, mas dentro de sua própria casa. Apenas 3 jogadores continuam: o Boateng, o Hummels e o Kroos. O Kroos é um dos únicos que fez o gol, né? Inclusive, os que estão no time atual são posições do selecionado alemão Joachim Löw, que está do cargo desde 2006. Ozil e Müller não foram liberados do time para não ficarem desgastados. Khedira tem um problema muscular e é dúvida. Löw, em entrevista coletiva, destacou que mudaram muito o time desde o último confronto. Eles estão com outra mentalidade, o time agora é mais disciplina. Isso foi o trabalho do treinador. Realmente, o time da Alemanha, ele é um time totalmente diferente daquele time do 7-1. E o time do Brasil, inclusive, tem alguns remanescentes que estavam contundidos e tal. A Alemanha vai estar diferente, o corpo da Alemanha vai estar diferente. Ou seja, E o Brasil, você vê que o Brasil aqui, ó, Alisson não tava, acho que foi 3, né, que aqui falam, né, 3 que tava lá, o Marcelo, o Fernandinho, o Paulinho, Marcelo e Fernandinho, né, o Daniel Alves não tava, o Miranda não tava, Casemiro não tava, o Paulinho entrou durante, o William também entrou, Coutinho, Gabriel Jesus. Isso vamos ver como que vai acontecer. Eu acho que o Brasil, cara, recuperou. Eu vou falar uma coisa pra você, cara. O Brasil, a seleção brasileira, ele se recuperou, ele teve um restart, o Brasil se reinventou. Com a chegada do Tite, o Brasil se transformou, né? Essa é a grande verdade.
né? O Brasil, que na época do Dunga tomava porrada, foi eliminado da Copa América Centenário na primeira fase, em 2016. Né? Entrou o Tite, o Brasil evoluiu. Né? Eu acredito que esse jogo, cara, aquele 7-1 nunca mais vai existir. Aquilo foi uma tragédia da natureza. Aquilo foi a tragédia da natureza. Muitos têm teoria da conspiração que os jogadores sempre. Tem gente que inventaram merda, que o governo deu dinheiro, que os patrocinadores. É porque o Neymar foi contundido, os patrocinadores não quis pagar e os jogadores quiseram fazer copom. Mas existe tanta teoria da conspiração que a gente só vai saber daqui a alguns anos em um livro de algum jornalista. Igual aconteceu com a tragédia do Sarriá, quando completou uns 35 anos, acho que foi ano passado. Foi lançado um livro falando do que realmente aconteceu naquele Brasil e Itália em 82. Né? E a gente só vai saber daqui pelo menos uns 30 ou 25 anos o que aconteceu em 2014. Né? Ou seja, são aquelas histórias que a gente só vai saber mais tarde em livros, e olhe lá. Né? E olhe lá. Mas eu acho assim, a seleção da Alemanha é uma seleção interessante, né? Uma seleção mais jovem, inclusive foi campeão da Copa das Confederações, essa mesma base. O Brasil, eu acho assim, cara, no momento, se comparar Brasil e Alemanha, o Brasil é favorito. O Brasil tem mais time que a Alemanha. Que te pareça, porque o que vale é o momento. O Brasil tem mais conjunto. Se tiver o Neymar, cara, eu vou ser sincero, se tivesse o Neymar nesse time, o Brasil golearia a Alemanha. Né? Mas vai ser difícil o Brasil ganhar bem, porque o jogo vai ser no Estádio Olímpico de Berlim. No famoso estádio da Olimpíada de 36, lá daquele episódio lá do negro americano que ganhou uma medalha, que o Hitler tava. É aquela história lá que um dia eu conto essa história. E o estádio da final da Copa de 2006 e de uma Champions League, se não me engano. Vai estar lotado de alemão. Acho que é a segunda vez que o Brasil joga com a Alemanha em Berlim. Eles jogaram em 2004, não amistoso. Eu vou falar uma coisa: tem tudo sim pro Brasil ganhar, mas se o Brasil perdendo, velho, não é o fim do mundo, né, cara? Não é o fim do mundo, né? Mas o Brasil hoje, na minha opinião, a Alemanha é derrotável. O Brasil dá pra vencer a Alemanha, né? Aquele 7-1, eu tenho muita tese, cara. O time foi apático, o time foi. Quer saber de uma coisa? Eu acho que os jogadores não se preparam psicologicamente para enfrentar uma Alemanha. Por isso que tomou no cu. Por isso que tomou no cu literalmente de verde e amarelo. Porque eles não se prepararam psicologicamente. O Brasil não teve o psicológico para enfrentar uma Alemanha naquela Copa do Mundo. Eu acho que a perda do Neymar do jeito que foi, né, no jogo contra a Colômbia, no jogo anterior, afetou tudo, porque eu acho que o Neymar é o nome da seleção. Por isso que a gente não pode na vida colocar tudo numa pessoa só. Porque de repente aquela pessoa se ausenta, que a pessoa se machuca e tudo fica um clima ruim, né? Então isso serve de lição, né? Você quer montar um conjunto onde você trabalha, você quer montar uma equipe, faz todo mundo ser igual e importante, porque se um faltar, essa pessoa que falta, ela não vai fazer diferença. É assim que a gente tem que entender numa equipe. Não colocar tudo numa pressão no Neymar. Na seleção do Tite já é diferente. Tudo está na pressão do Tite. Ninguém é responsável. Se realmente falta o Neymar, é o Tite que vai dizer as coisas. Né? A seleção é o Tite, a estrela, não é mais o Neymar. Né? O Neymar é mais um nome. Inclusive o Brasil já ganhou o jogo de eliminatória sem Neymar, porque o Neymar estava expulso. Então o Brasil sabe se lidar sem Neymar com o Tite. Né? O Tite foi um santo milagre na seleção brasileira. Bom, queria falar de mais amistoso. Portugal tomou um sapeca iaiá, né? Portugal perdeu 3-0 da Holanda. A Holanda não tá na Copa. A Holanda não vai estar na Copa do Mundo. E deu 3-0 no amistoso contra Portugal do Cristiano Ronaldo. É ruim isso, cara. É ruim o time do Cristiano, a seleção do melhor do mundo, tomar no cu 3-0 pro Gauss. Os portugueses têm que fazer mais coisas para poder arrumar a equipe por uma equipe para os campeonatos do mundo. Não estuma fiasco. Assim tem que fazer. Não é depois, né? Bom, eu queria falar, hoje vai ter Argentina, vai fazer amistoso, hoje vai ter Inglaterra, vai ter França, vai ter Espanha, vai ter clássico pra caralho, só que eu não tenho uma lista aqui. Bom, um abraço pra vocês, que Deus esteja no coração, né? Vamos torcer pro Brasil, vamos ver se o Brasil ganha, e fui!